Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre a abertura de um aparelho, esse aqui é um A10, né, um A10 da Samsung, e sobre a retirada da bateria, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os cuidados que a gente tem que estar fazendo, então, para estar retirando uma bateria. O que eu vou estar usando aqui? Eu sou a pessoa da fita, então eu gosto de usar fita para colocar parafuso, gavetinha chip, para deixar tudo grudadinho aqui, para não ter perigo de perder, tá? Espátula própria para bateria. Aqui tem uma espátula de metal, já vou falar sobre isso, sobre espátula de metal e bateria. Álcool isopropílico. Uma caixinha de ferramentas, é a caixinha de ferramenta que eu indico ali no curso para vocês, no começo do curso. Então é essa caixinha mesmo que eu vou estar usando, tá? Fita dupla face preta. E como eu tô sem para tirar a gavetinha do chip, eu vou usar um clips, tá bom? Mas é isso. Então vamos lá. Esse aparelho aqui, ele tem a gavetinha do chip, né? Então a primeira coisa que eu faço pra tá abrindo esse aparelho é tá retirando a gavetinha do chip. Então eu vou tirar a gavetinha do chip e já vou deixar aqui grudadinho na minha fita. Vou deixar a fita aqui de lado aqui, ó, assim vocês conseguem enxergar, certo? Então já vou deixar grudadinho aqui na minha fita para eu não ter dor de cabeça. E aí a lateral. O que eu falo para os meus alunos? Gente, pode abrir aparelho com a carcaça de plástico usando espátula de metal? Você pode começar, mas não continuar. Por quê? Quando a gente está começando, às vezes acontece de a gente danificar ou mastigar aqui a lateral. Então eu gosto de sempre estar entrando, então aqui, ó, na lateralzinha da gavetinha do chip, e eu só vou dar uma forçadinha para baixo, tá vendo, ó? Dei uma forçadinha para baixo, ó, ele já deu uma abertura, aí eu venho então com a espátula de plástico para eu continuar. Qual que é a forma certa? Eu acho mais fácil, sempre tá segurando na mão, tampa pro lado de baixo, né? E aí eu vou, ó, empurrando com a espátula de plástico. Tá vendo? Ó. E a gente vê que vai soltando tudo. Pronto, soltou. Não tem digital aqui atrás, então eu já fico mais tranquilo, né? Com questão de flex, cortar flex, alguma coisa do tipo. Eu vou abrir bem devagarzinho. Às vezes pode ser que tenha alguma coisa solta. Deixa eu pegar aqui. Ele tem umas travinhas de plástico, então às vezes dá uma travadinha, ó. Então tá, esse daqui é o aparelho. O que eu faço? Pego a minha fita, coloco aqui na tampa traseira, tá? Então vou deixar aqui a tampinha pra vocês verem. E aí agora eu vou desparafusar. Vou usar uma chave Phillips, tá? E o que eu falo para os alunos é sempre o seguinte: essa chavinha aqui em específica da Yachun, ela tem então essa parte que gira aqui em cima que permite que a gente faça uma pressão com a mão, né? E gire a chave. Por quê? Aparelhos que foram abertos várias vezes, ele tende ao parafusinho espanar. Aqui tá sem parafuso, ó, esse aparelho tá sem 2 parafusos. Ele tende a espanar a arruelinha dele aqui de plástico. Então, a gente sempre vai dar uma forçadinha, tá? Mas é mínima, gente. Então, coloco a mãozinha em cima, ó, aperto e rosqueio. Soltou, pode vir com a pinça ou até mesmo com a mão e coloca aqui na fita. Eu vou vir com a pinça porque daí fica mais bonitinho, ó. Então, ó, mesma coisa. Pego ali com a pinça, não tem paciência não. Vem aqui. Pego com a pinça. Aí essa parte eu vou até acelerar um pouquinho, qualquer coisa, para não ficar tão comprido o vídeo. E assim, gente, o que eu falo é o seguinte: essa parte do parafuso, o parafuso de Android é tudo padrão, né? Então, eles sempre vão ter o mesmo formato e o mesmo tamanho, né? Ou a mesma cor. Ah, mas eu abri um celular aqui e o parafuso tá diferente. Então, esse aparelho já foi aberto em alguma assistência e a assistência colocou um parafuso diferente porque acabou perdendo o parafuso. É muito raro o aparelho que tem, então, aparelho Android que tem parafuso diferente. Então, assim, lembrando que os iPhones, né, são aparelhos que têm ali de 3, 4 a 5 parafusos diferentes na placa. E os Androids são padrões, tá? Então, assim,
eu desconheço. Antigamente tinha Moto G2, Moto G3, né? Que tinha ali um parafusinho diferente, mas esses agora que estão vindo, tá tudo igual. Então, se tiver na dúvida se é diferente ou não, aqui, por exemplo, eu não coloquei em ordem, né? Mas é interessante o que? Vocês colocarem do jeitinho que vocês estão tirando, vocês podem colocar aqui na fita. E outra, os alunos perguntam assim pra mim, Gi, por onde que eu começo? Eu sempre gosto de começar de cima pra baixo, então eu sempre vou desparafusar a parte de cima pra baixo, né? E aí eu gosto das extremidades pra depois ir pro meio. Eu acho isso mais fácil pra mim, certo? Esse aparelho aqui, ele é um aparelho com a bateria interna. Então primeiro eu tiro a blindagem pra eu conseguir desconectar o flex da bateria. Então agora eu vou soltar aqui, ele já tá soltinho, né? Ó, bem facinho de tirar. Separa aqui do lado para não ter perigo de perder. Vem aqui, ó, a bateria ela já tá solta, mas é literalmente isso daqui. Vou pegar mais espátula aqui embaixo pra gente soltar esse flex da bateria. Por quê? O que eu falo para os alunos? Gente, não usa espátula de metal para soltar flex. Ah, mas você usa. Gente, tem que tomar cuidado. Tô começando, né? Nunca fiz isso na vida, então a gente tem que pensar em ganhar dinheiro e não em ter prejuízo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser soltar o flex da bateria. Vem na lateralzinha aqui do flex, ó, e dou uma mexidinha assim, ó. Tá vendo, ó? Pronto. Soltei o flex da bateria. E agora o que eu vou fazer? O meu intuito aqui vai ser soltar essa bateria, mas eu vou soltar o aparelho todo para vocês verem como que é esse aparelho em si, ó. Vou deixando tudo aqui. Vou soltar aqui, ó, também, ó, os flex da tela, tá vendo, ó? Soltei o flex da tela, vou soltar o flex da subplaca aqui embaixo. Pronto, flex da tela. Pra eu não ter problema, pra não ter perigo, eu solto tudo, deixo só a bateria aqui no aro, tá? Ah, mas não tem necessidade. Meu, no começo, eu acho bacana vocês fazerem da forma mais segura possível, porque se vocês explodem o celular, vamos supor, explode a bateria, perfura a bateria, ela inflama. É uma explosão muito grande, né? Então, para você danificar a menos coisa possível. Então, eu vou tentar aqui soltar, vou soltar a placa, né? Então, eu sempre vou achar um lugarzinho aqui para estar entrando. Tem o cabinho coaxial aqui, ó. O cabinho coaxial eu gosto de entrar por debaixo do flex. E aí eu venho aqui e dou uma movimentadinha, então, com a pontinha da pinça. Essa pinça tá sem ponta. E aqui é a mesma coisa, ó, por debaixo aqui, ó. E eu dou uma movimentadinha. Pronto, coloquei pro ladinho. E agora eu vou tirar, então, a placa. A placa, a gente tem o costume de tirar por aqui, para onde está o flex, ó, ela já tá solta, tinha um parafusinho aqui. Normalmente, onde tem parafuso, tem essa argolinha dourada, né? Então, eu venho aqui, tiro o parafusinho, soltei a placa, presto atenção se não tem mais nada preso, soltei a placa bonitinho, ó. Professora, posso colocar a mão em qualquer lugar da placa? Então, aqui eu tô usando uma manta antistática, né? Essa manta verde é antistática, ela é aterrada, então não tem problema. Mas o certo é você sempre estar segurando nas extremidades da placa, não é para ficar colocando a mão. Por mais que tenha as blindagens, tá? Então a gente evita de colocar a mão, principalmente nas câmeras também, ó. Tá vendo, ó? Então, nas laterais. Coloquei a plaquinha aqui do ladinho. A mesma coisa esse daqui. Eu vou soltar ele, veja se não tem nenhum parafuso. Tem aqui, ó, os cabinhos coaxial, mas eu vou deixar aqui para não ter perigo de soltar, para não perder o lugar, ó. Venho por debaixo do conector de carga. Soltei, ó. Presta atenção, esse daqui ele passa por debaixo do flex, então na hora de colocar eu tenho que colocar ele por baixo do flex de novo. Coloco tudo ali na minha lateralzinho, tudo organizadinho, gente, ó. Certinho, tá? Vou colocar esse aqui em cima também, então pronto. Agora o que eu vou fazer? Então agora eu vou para soltar a bateria. Como que eu solto a bateria? A bateria, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para não perfurar ela. Como que eu faço para não perfurar? Então eu não vou usar, por exemplo, a minha espátula de metal e cutucar ela por debaixo. A minha espátula de metal ela vai ser usada única e exclusivamente para ajudar a amolecer a fita que ela tem aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu vou, por exemplo, se eu vim aqui nessa parte de baixo, ó, eu sinto que a minha espátula de metal encostou no aro da tela, tá vendo, ó? Tá encostando no metalzinho ali, ó. Aqui, ó, ela não encosta, não encosta, não encosta, ó, tá bem durinha aqui do lado. E aqui, vamos ver, ó. Aqui ela já encostou, ó, tá vendo, ó? Então, o que eu vou fazer? Álcool isopropílico no dispenser agulha, tá? E eu vou colocar, ó, álcool.
Professora, e se esse álcool for para mesa, tem algum problema? Tem. Por quê? Se essa minha tela ela for de LCD e por acaso entrar álcool isopropílico aqui pelo aro, ela vai manchar a minha tela. E aí, lembrando, o que era para eu ganhar dinheiro, eu vou começar a perder. Então, se você tiver um plástico bolha, ver se eu tenho aqui alguma. Até mesmo, aqui não tem. Até mesmo uma mantinha de microfibra, coloca por baixo, tá? Mas sempre com bastante coisa, com bastante cuidado. Então, eu vou vir aqui, ó, coloco mais um pouquinho de álcool, venho aqui, posso pôr também, e coloco aqui, ó. Pronto, coloquei, posso dar aqui uma viradinha, e agora eu vou vir com a minha espátula. A minha espátula de metal, a mais fininha possível, tá? No kitzinho que eu vendo de espátula, ela vem, tá? Então, eu uso essa mesmo. E aí, ó, eu vou colocar aqui na lateral e eu vou fazendo esse movimentinho, ó. Tá vendo? E é isso que eu quero aqui. Não entra, né? Esse movimentinho. Gente, com cuidado, com cautela, sem pressa. É isso aqui que eu vou fazer, ó. Tá vendo? É esse vai e vem aqui que eu preciso, ó. Se a bateria não for colada original, ela sai facinho. Agora, se ela for original, ela dá um pouquinho mais de trabalho, ó. Aqui do lado já entrou, tá vendo, ó? Então, ó, eu continuo com esse movimento. Só isso, gente. Ó. Aqui já tá bem larguinho. Aqui também tá. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha espátula própria para bateria e vou ver se em algum lugar que ela entra. Se ela entrou, gente, é sucesso, ó. Entrou, né? Eu sempre vou tentar entrar com ela a parte mais grossa possível, evitar de entrar só com a pontinha. Então, entrou aqui, ó. E agora eu só vou andando. O que que eu tenho que tomar cuidado? Se esse flex aqui for debaixo da bateria, nesse caso ele é por cima, então tá tranquilo, eu só coloco aqui, dou uma segurada aqui, ó. E aí eu vou passando a minha espátula. Preciso só colocar um pouquinho de força, bem simples, ó. Saiu, pronto. Saiu tudo bonitinho. Tem um pouquinho de álcool aqui, ele seca bem rapidinho. Se você não quiser esperar secar também, você pode vir com um paninho e limpar. Professora, a minha bateria ela deu uma entortadinha. Tem algum problema? Não. Vem aqui, ó, coloca na mesa e arruma ela de novo. Pronto. Linda, maravilhosa, a mesa tá seca, ó. O que que eu tenho que tomar cuidado? Se por acaso eu perfurei a bateria, normalmente ela vai ficar folhada, ela vai ficar meio alta, meio estranha e tem um cheiro característico. O cheiro característico da bateria furada é de acetona, né? E tem gente que sente cheiro de doce. Eu sinto cheiro de acetona. Gente, é tóxico, tá? Pelo amor de Deus, cuidado. Então, ó, soltei. Professor, e se eu fui lá e na hora de soltar, acabei perfurando a bateria, ela não inflamou, porque podia estar desativada, né? Sem carga. Ela não inflamou, mas não carrega mais o celular do cliente. Tem que trocar a bateria do cliente. Você avisa o cliente que durante o processo a bateria foi perfurada e você vai colocar uma bateria nova para ele no preço de custo, né? Ou dividindo o custo com ele, tá bom? Aí você vê o que você consegue fazer, depende do aparelho e do valor que vai ser cobrado, tá bom? Então aqui chegamos então na retirada da bateria do celular. No caso aqui, se eu fosse trocar essa tela essa placa aqui de aro, né? Então, lembrando, vai ter uma aulinha falando sobre os aros da tela. Eu teria que tirar, então, o Vibracal, o auricular e o flex do volume mais, menos e power e passar para a tela nova. Não é esse caso, então a gente vai manter tudo aqui. Eu só vou colocar a bateria de novo e vou fechar o aparelho. O que que eu vou fazer aqui nesse caso aqui, que perdeu aqui, ó, a dupla face, tá vendo? Ela não cola mais. O que que eu vou fazer? Dupla face preta. E, gente, eu não vou encher isso aqui de dupla face, não. Eu pego tanto aparelho, muita dupla face, totalmente sem necessidade. Vou pegar aqui uma tesourinha. Nesse caso, eu tenho a tesourinha verde aqui, ó. E vou cortar a fita dupla face do tamanho da bateria. Não precisa ser idêntica à bateria, mas a gente mantém um padrãozinho ali pra ficar bonitinho. Então, eu venho aqui, ó, passo por aqui mesmo, ó. Aonde tava a dupla face original da bateria, ó. Essa daqui é preta, tá? Coloco duas. Essa aqui ficou torta, mas não tem problema. E aqui, do outro lado, eu vou colocar mais 2 pedaços também. Uma.
e 2. Ó. Coloquei, vou pegar aqui uma pinça e vou estar separando aqui, então, a dupla face da proteção dela, lá, ó. Viu? Bem facinho. No começo a gente apanha um pouco, se não estiver saindo. Essa pinça, ela tá sem ponta, porque ela é só pra mexer com parafuso, então às vezes dá um pouquinho de trabalho. Então, ó, é isso daqui. Olha lá, ó, pronto. Soltei, bonitinho. Vou vir aqui e vou pôr a bateria de novo. Professora, mas não é pouca fita dupla face para estar segurando a bateria? A lógica é ela não soltar, tá vendo, ó? Ela não soltar. Só isso. Eu não posso deixar minha bateria mexendo dentro da carcaça desse aro aqui da tela, tá bom? Pronto, e agora eu vou montar o aparelho de novo. Então, normalmente eu sempre vou pela última coisa que eu tirei. A última coisa que eu tirei foi o dock de carga, ou a plaquinha de carga, ou a subplaca. Então, eu vou colocar ela aqui de novo. Lembrando que esse fio aqui, ó, ele passa por debaixo do flex da tela. É tudo muito bem encaixado, gente. Então, aqui, ó, tem o encaixezinho para colocar aqui. O fiozinho bem bonitinho. Ó, pronto, entrou. Sempre vai ser, então, o fio mais fino por baixo e o fio mais grosso por cima pra tá travando o fiozinho azul aqui no caso. Aqui no caso o fio grosso é o branco e o azul é o fino. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Travou. Isso aqui, gente, dá muita dor de cabeça pro pessoal na hora que vai fechar esses A10, esses A20. Sabe que tem esses fiozinhos da antena aqui, ó? Então, ó, fechou. Vou vir aqui, então, pra minha placa principal ou placa-mãe. Vou colocar ela de novo aqui. Bem bonitinha. Coloquei ela aqui. Vi que ela tá firminha, lembrando que ela tem um parafuso aqui, ó, tá vendo, ó? Então eu vou vir aqui, é um parafusinho diferente, ele é um parafusinho preto e pequeno. Então eu vou vir aqui e vou colocar esse parafusinho de volta aqui, ó. Coloquei o parafusinho de volta, ó, pronto. Vou, então, conectar os meus flex. Última coisa que eu vou conectar vai ser a bateria. Lembra? Eu não posso energizar minha placa. Então, quando eu vou começar a mexer na placa do celular, a primeira coisa que eu desconecto a bateria e a última coisa que eu vou conectar quando eu for fechar o aparelho é a bateria, tá bom? Aí aqui, ó, tem o flex da subplaca, lembrando que os flex normalmente vem escrito subplaca e placa-mãe, né, placa principal, ou tem uma flecha. Se eu inverter esse cabo, mas se inverter dá certo? Então, nesse caso aqui, ó, dá, tá vendo, ó? O que acontece? Eu posso fechar um curto ou o aparelho deixa de funcionar, né? Então, sempre prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Então, venho aqui, né? Conecta de baixo. Coloco aqui na de cima, conectei na de cima. Vou conectar aqui, ó, o meu flex do botão. Aqui tá parafusado. Vou vir aqui pro cabinho coaxial. Aqui ele já tem o desenho certo dele, né? Então, o azul é por baixo. Conecto primeiro o azul. Eu vou encaixar no lugar e vou vir, vou apertar, ele faz um teczinho, ó. E esse aqui é a mesma coisa, eu vou encaixar ele aqui em cima, vou apertar e vou dar um teczinho. Gente, bastante cuidado, tá? Olha lá, ó, fez o teczinho, gente, tá? Zero, ó. Tudo muito bem encaixadinho, bem firminho. E agora eu vou vir e vou conectar minha bateria. Pronto, conectei minha bateria. O que eu vou fazer agora? Fechar. Fechar também é bem simples, bem rápido. Ó. Então, agora eu vou vir com os parafusos. Aí, agora eu vou soltar aqui os parafusos, ó. E aí, eu posso vir pegando com o dedo mesmo. Já encaixo aqui na Philips e coloco no buraco. Eu acho mais fácil assim, tá? Ah, e o que você me fala de chavinha elétrica, parafusadeira elétrica? Eu não gosto, gente. Não vejo necessidade nenhuma. Até porque chega numa hora ele começa a perder potência, né? Ele fica fraco. Ele faz e não parafusa mais. Então, gente, isso aqui, ó. Depois que você pega o jeito, vai que vai. O que você não pode fazer na hora de parafusar? Você não pode parafusar até acabar com a rosquinha dele aqui, ó. Então, o parafuso, ele firmou, ele não tá rosqueando mais, pronto, gente, não precisa forçar o parafuso. Eu falo que não precisa tirar a água do parafuso, não, tá? Então, ó, rosquei aqui, ó, ele firmou, pronto. Tá pra debaixo aqui da furação dele, então tá ótimo, tá? Continuo pegando os parafusinhos aqui.
Cuidado. Aqui tava faltando, né? Então, tava faltando 2, eu vou deixar esses 2 aqui e vou pra parte de cima. É normal a gente pegar aparelho que já foi aberto faltando parafuso. Normalmente eu tenho a caixinha de parafuso, mas aqui eu tô sem. E aí eu sempre reponho e deixo o cliente com todos os parafusos certinho, tá bom? Eu gosto de fazer tudo bem feito, gente. Eu acho que ninguém perde por dar 2 parafusos pro cliente ali, gente. Dá os 2 parafusinhos pro cliente ali, pronto, deixa certinho, não tem problema. Essa chavinha que eu tô usando aqui, ela tá um pouco gasta porque os alunos usaram. Então, às vezes, ela parece que não vai, mas vai. Ó. Foi. Pronto, é isso mesmo, tava faltando então 1, 2, tava faltando 3. Aqui embaixo tava faltando 1, tá certo. Ó, então é isso. Terminei de fechar meu aparelho, tá tudo bonitinho. Eu vou verificar aqui do lado, né, ó. Gavetinha de chip, mas tá tudo firminho, tudo bonitinho. Vou então fechar a minha carcaça, que não tem lado, não tem P2, não tem nada saliente aqui, então eu vou vir por ele aqui, ó. Tá todo mundo fechado bonitinho. Esse aparelho ele já tava sem botão, né? É para uma troca de botão, só que o botão não chegou ainda. Então aqui, ó. Coloco a gavetinha de chip. E tá certo. Todinho fechadinho, lacradinho. Certo, gente? Bem facinho de fazer. Façam com cuidado, tomem cuidado, vai devagarzinho, não precisa ter pressa, tá? Principalmente quando se trata de bateria. E é isso, gente. Até a próxima aula.